Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como utilizar o Photoshop. Vai ser uma aula focada nos iniciantes, então eu vou passar por várias ferramentas e mostrar como que a gente pode manipular um pouco, tá bom? Mas antes da gente começar, uma pergunta para você. Por que você quer aprender o Photoshop? Você quer trabalhar na área? Em que área você quer trabalhar? Como design gráfico? De repente como fotógrafo e vai precisar utilizar o Photoshop? Ou em alguma outra área? Ou será que você quer aprender só um pouquinho mesmo para manipular algumas imagens, fazer algumas brincadeiras? Então, deixa aí nos comentários abaixo, porque assim eu posso trazer conteúdos que sejam mais interessantes para a sua realidade. E caso você ainda não saiba, nós temos nossos canais no Telegram e nossos grupos no Facebook. E eles estão divididos em temas diferentes. Então, entre naqueles que você tem mais interesse. Todos os links estão aí abaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Então, vamos lá! Bom, o Photoshop é uma ferramenta paga. Para baixar, você precisa ir lá no site da Adobe, esse daqui. Então, aqui é a página da Adobe, onde você já pode comprar o Photoshop ou fazer uma avaliação gratuita. Aqui, ó. Você clicando aqui, você tem a opção de utilizar por 7 dias gratuitamente. Você vai cair nessa tela e é só avaliar aqui, e aí você vai fazer o download e depois você instala o programa, tá bom? O link vai estar aí na descrição do vídeo. Bom, voltando aqui no Photoshop. Aqui normalmente vai cair numa tela parecida com essa. Se você está abrindo pela primeira vez, vai estar vazio. Aqui são os últimos que eu abri ou que eu criei. Tá? Então, você pode ver que aqui são as últimas capas aí dos vídeos do canal. Outro detalhe, o meu está em inglês porque eu não tenho ele aqui em português, mas não é difícil entender. Aliás, eu recomendo que você aprenda pelo menos o básico do inglês e utilize esse programa e vários outros programas em inglês, que eu acho muito melhor, tá bom? Mas vamos lá, se você vai criar um novo documento, você vai clicar aqui ó, em Create New. Legal, aqui você tem algumas opções. Você tem opções que você já salvou, ou você pode escolher várias outras opções. Se eu clicar em foto, por exemplo, ele me dá alguns tipos de dimensões mais utilizadas em foto. Se eu for para imprimir, por exemplo, ele me dá outros tipos. Ele muda aqui do lado direito também. Se eu for em arte e ilustração, tem mais outros tipos, 1000 por 1000, que é bastante usado em rede social também, ou para web. Tá? Então, tem várias opções aqui e você pode criar a sua também. Eu vou utilizar esse padrão aqui de filme, que é 1920 por 1080. Você pode ver que ele já colocou aqui 1920 por 1080 e está em 72 de resolução. Se você for imprimir, normalmente a gente usa 300, tá? Se for para o web, 72 ou 96 funciona muito bem. Aqui você já pode mudar o nome se você desejar. Por exemplo, vou colocar aqui aula de Photoshop, só para você ter uma ideia do que vai acontecer. E o fundo, aqui ele está o branco, mas a gente pode deixar preto ou escolher a cor do background, que eu poderia mexer aqui. Por exemplo, deixar esta cor aqui, vermelho. Você pode ver que ele já foi para customizado, tá? Mas eu vou deixar branco mesmo. Vou clicar em avançados aqui, só para você ver que eu posso mexer mais em algumas coisas, mas eu não vou mexer, tá bom? Então, aqui temos algumas opções que você já viu. Você ainda pode mexer na orientação, se você quer uma imagem, por exemplo, na horizontal ou na vertical, você pode ver que ele já inverte aqui para você. Então, facilita, você não precisa reescrever isso daqui. Cliquei na horizontal, ele já muda de novo para mim. Tá? Então, aqui é largura e aqui é altura, e você está deixando aqui em pixels. Tá? Você pode mexer em polegadas, centímetros, milímetros, o que facilitar o seu trabalho aí. E vamos criar. Legal, o meu já está aparecendo assim, porque eu já programei a tela para aparecer desse jeito. Talvez o seu apareça de uma outra forma. Por exemplo, aqui no cantinho, você pode ver que tem uma setinha. Se você clicar aqui, ele diminui assim. Alguns gostam de trabalhar assim. Se você clicar de volta, ele expande de novo. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Caso o seu ambiente de trabalho esteja diferente, você quer voltar para o padrão do Photoshop, é só você vir aqui em Window, Workspace e deixar aqui no Default, tá? Que é o padrão dele. Se tiver alguma mudança e tudo mais, ele vai trazer para o padrão. E você pode clicar aqui em Reset Essentials, tá? Que ele vai restaurar tudo aqui. Então, vou deixar nesse padrão aqui. Aqui é a nossa tela, tá bom? Aqui está em branco. Lembra que a gente escolheu a cor branca, tá?
Então, aqui são as nossas ferramentas, a gente tem várias opções aqui, e eu vou falar delas conforme a gente for utilizando para facilitar, porque agora não temos nada aqui na tela, e temos aqui um menu aqui em cima, ó, que ele nos dá várias opções, e ele facilita um pouco você entender. Quando você quiser editar alguma coisa, você vem no Edit. Quando você quiser trabalhar uma imagem, ó, aqui você vai trabalhar a imagem de diversas formas, então ela como um todo você consegue mexer aqui. Nas camadas, você consegue mexer em camadas específicas, colocar uma máscara, que eu não vou falar nesse vídeo porque é mais avançado. Aí tem o Type, quando você for escrever alguma coisa, você pode trabalhar aqui. Seleção, filtros, por exemplo, ó, tem várias coisas que você pode utilizar. O View, você tem várias opções também. Você pode criar, por exemplo, umas guias para facilitar o seu trabalho. Ó, se você clicar aqui, ele já coloca guias automáticas, tá? Mas você pode trabalhar quantas guias você quer, quantas colunas, você quer que esteja a qual distância das margens, ó, a margem do topo, a margem da esquerda. Aqui, no caso, está 56 pixels, tá? Para cada um dos cantos. Se você quiser mais pixels ou mesmo trabalhar em centímetro, você pode mexer aqui e colocar centímetro, cm mesmo, tá bom? Então, aqui é uma opção. Vou cancelar para não ter nada e vou retirar essas guias aqui, apertando Ctrl H, tá? Só para ocultar. Aqui do lado direito você vê que tem algumas janelas, principalmente a da camada é bastante utilizada e eu já vou falar nela. Você tem canais, por exemplo, os ajustes. Aqui você tem algumas ferramentas que pode trabalhar os caracteres, mas a gente agora vai ver isso. Então, vamos colocar algumas coisas aqui para a gente começar a trabalhar. Então, vamos começar colocando uma cor aqui. A gente já está nessa camada de background, mas você pode ou trabalhar nela ou criar uma nova camada. Para trabalhar nela, é recomendado que você destrave a camada. Ó, ele está com esse cadeadinho, se você clicar nela, ó, você destrava e agora vira uma camada comum. Mas também podemos criar uma nova. Como? Clicando aqui embaixo, ó, você vai ver um sinalzinho de mais e clicou aqui, ele cria uma nova camada que está transparente. E você vai ver o que acontece com essa nova camada. Então, em primeiro lugar, vamos pintar essa camada, só para a gente dar uma cara mais legal aí. Vamos escolher uma cor. Que cor a gente gostaria de pintar? Vamos pegar aqui, ó, uma espécie de verde, um verde mais clarinho aqui, meio opaco, dá um OK. E aqui a gente vai no baldinho. Ó. A ferramenta de baldinho é que você vai pintar. Mas se você clicar e segurar, ele te dá outras opções. Ó. Você tem mais duas opções aqui além daquela. Uma é o gradiente e outra é 3D. Vou primeiro pintar para você ver o que acontece. Ó, pintei ela aqui. Então, como eu ocupei a camada inteira, ele pintou tudo. Aqui do lado direito, na camada, ó, você consegue ver que uma está pintada, a outra continua branca. Por isso, a gente está trabalhando com duas camadas. Sempre a camada aqui de cima é a que prevalece, tá? Então, se estiver totalmente preenchida, você não vê a de baixo. Só que, se você movimentar a camada de cima, ó, vamos usar a ferramenta de movimento aqui, ó, que é essa aqui de cima. Você também pode apertar o V, tá? É um atalho que facilita bastante. Ó, estou aqui no meio, aperto o V. Olha como ele já melhora para mim. Agora, se eu clico, seguro e arrasto, está vendo que eu estou arrastando a camada aqui, ó, e eu consigo ver a camada de baixo. Tá? Então, isso aqui já abre um mar de possibilidades para a gente brincar aqui. Ó. Eu vou arrastando, eu posso pôr para cima, para os lados. Ele está na medida completa, 1920 por 1080. Tá? Então, ó, vou centralizar aqui. Agora, vamos trabalhar então com o gradiente só para você ver o que podemos fazer. Se eu adicionar mais uma nova camada, para a gente não destruir a de baixo, vou lá no gradiente, então lá no baldinho, ao invés de eu clicar no baldinho, eu clico e seguro, vou no gradiente. O gradiente está me mostrando aqui em cima. Aliás, vale dizer que quando você selecionar uma ferramenta aqui, aqui sempre aparecerá um menu para você trabalhar também. Tá? Então, tem várias possibilidades. Eu não vou conseguir explorar tudo isso em um único vídeo, mas é para você ver que um gradiente, ó, ele já te deu uma opção de duas cores. Se eu mudar a cor aqui, poderia ser essa aqui, ou talvez um azul. Ó, vamos escolher esse daqui. Então, eu tenho um verde e um azul. Se eu clico, a gente está nesse daqui, ó, nesse primeiro, que é o gradiente linear. Tá? Então, se eu clico, seguro e solto, ó, ele fez um gradiente, um efeito legal aqui para a gente. Tá? Eu posso até tirar a camada aqui de baixo, ó, deixar oculta. É só clicar no olhinho aqui, ó, e você nem consegue perceber. Poderia também tirar a branca, já que a gente não está utilizando.
Então, fizemos um gradiente aqui. Agora, vamos colocar um texto. Como colocamos um texto? Vamos na ferramenta T, que você também pode apertar o atalho T. E aí você tem a opção tanto de clicar e soltar, quanto de clicar, segurar e arrastar e depois soltar. Ó, se eu clico, seguro e arrasto, ele mostra onde eu quero colocar o T, onde eu quero colocar o texto, né? Então, o texto ficaria somente dentro desse retângulo aqui, ó. Tá vendo? Ele já colocou nesse retângulo. Para eu finalizar, basta eu clicar aqui no Vzinho aqui em cima, ó, e pronto. Agora, se eu estou com o T e eu não seguro e arrasto, ó, só clico, olha o que ele faz. Ele coloca do jeito que ele quer, tá bom? Então, ele já está num tamanho de fonte e tal, e aí ele coloca desse jeito. Eu posso arrastar ele aqui também. E aí, o que mais a gente pode fazer? Por exemplo, se eu clicar aqui no T, ele já abre a formatação do texto para mim, ó. Aí, eu tenho que escolher qual eu quero trabalhar. Eu quero nessa camada de texto aqui em cima, nessa de baixo. Eu vou deletar uma delas para facilitar a nossa vida, tá? Como eu posso deletar? Uma opção é clico, seguro e arrasto e venho aqui para o lixinho aqui embaixo, ó. E pronto, ele deletou essa camada. Agora, nesta daqui, ó, eu vou clicar nela, eu vou selecionar o texto, porque eu não quero esse texto, e vou colocar aula de Photoshop. Eu posso deixar assim, ou eu posso simplesmente dar um Enter e deixar assim. Aí eu posso arrastar aqui, ó. Posso dar mais um Enter aqui se eu quiser, deixar assim também. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Mas aí o que a gente faz? Posso selecionar ele aqui, e aqui em cima a gente tem as opções de trabalhar as fontes, ó. Então, temos várias fontes. Essas fontes eu tenho instalada no meu computador, você precisa utilizar as fontes que estão no seu computador ou instalar umas novas, tá bom? Então, eu vou deixar essa fonte aqui mesmo, só para a gente não perder tempo escolhendo fonte. E a gente pode trabalhar em outras coisas, ó, alinhamento para a esquerda, para centralizado, para a direita. Vou deixar centralizado, a gente pode mexer na cor aqui, se a gente quiser. Ó. Digamos que eu queira um amarelo aqui, ó. Deixo esse amarelo aqui. Não gostei, por exemplo, do espaçamento. O que eu posso fazer? Ó? Se eu clicar aqui, ó, ele abre as opções de caracteres para mim. Eu posso trabalhar os caracteres. Aí, vale a pena eu selecionar qual eu desejo. Se eu quero tudo, eu seleciono tudo, se não, só aquele que eu desejo. Mas eu vou selecionar tudo. Aqui eu posso mexer no tamanho da fonte, aqui no espaçamento entre linhas. Ó. Vou colocar 160. Já ficou um pouquinho melhor, já deu um espaçamento mais agradável. A gente pode mexer no espaçamento entre as letras aqui, mexer até na porcentagem da fonte, se a gente deixa ela mais esticada, mais espremida. Enfim, tem um monte de possibilidade aqui, tá? E aqui você mexe no parágrafo. Então, é aquilo que você pode ver ali em cima e tem até um pouco mais, né? Legal? Aqui você também pode mexer na cor. Ó, por exemplo, se eu quiser que esta aqui fique em outra cor, eu seleciono ela e coloco aqui a cor que eu desejo. Vamos colocar, por exemplo, um laranja, que não me agradou muito, mas vamos deixar assim, só para você ver o que mais a gente pode fazer. E eu clicando ali de novo no Vzinho ou em qualquer outra ferramenta aqui, ó, por exemplo, ele fecha isso aqui e já podemos movimentar. Outra coisa interessante que a gente pode fazer é adicionar uma forma. Então, a gente vem aqui, ó, nesta forma aqui está circular, mas a gente clicando e segurando temos outras opções aqui. Posso colocar, por exemplo, o retângulo. Que cor eu quero esse retângulo? Então, eu posso vir aqui em preenchimento, ó, e escolher que cor eu desejo. Vou colocar, por exemplo, um preto. Ou eu poderia clicar aqui e mudar a cor aqui, tá? Vou dar cancelar, mas vou deixar o preto mesmo. E a gente também pode colocar aqui uma espécie de borda, tá? A gente pode escolher a cor da borda, se a gente quiser. Vou colocar só para você ver. Não acho que vai me agradar, mas vou colocar só para você ter uma ideia do que vai acontecer. E posso aumentar o tamanho aqui da borda. Está em 1, vou deixar 10 pixels, para ficar mais fácil de você visualizar. E a gente tem várias outras opções para trabalhar aqui, tá bom? O tipo de linha, da borda, por exemplo, enfim, dá para alinhar, um monte de coisa. Vou colocar aqui, ó,
você vai ver que quando eu faço uma forma, ele vai ficar por cima e ele vai automaticamente criar uma nova camada aqui, ó. Então, vou fazer uma forma em cima desse aula. E está vendo? Ó, colocou ali a borda e ficou em cima do aula. Mas eu não quero em cima do aula. E aí, o que a gente pode fazer? Só de eu arrastar aqui a camada para baixo, ó, venho aqui, arrasto para baixo do texto e pronto, ela ficou abaixo do texto. Aí eu poderia mexer nela, né? Se eu quiser formatar essa forma, mexer nas dimensões, eu posso apertar Ctrl T, por exemplo. Aí ele permite que eu estique, que eu faça o que eu quiser aqui. Eu posso até rotacionar, tá? Então, você vai fazendo a brincadeira que você deseja aí. A hora que você finalizar, você pode apertar aqui o Vzinho de novo. E pronto. Vamos deixar assim. Outra coisa que podemos fazer é para trabalhar no texto, por exemplo, para dar uma cara mais legal, a gente pode colocar uns efeitos, olha. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu estou no texto, venho aqui embaixo em Efeitos, e eu quero colocar um Drop Shadow, que é aquela sombra que fica embaixo do texto. E olha aí, ele deu uma sombra aqui. Eu posso deixar ela mais fraca, por exemplo, ó, mexer aqui na opacidade dessa sombra. Posso mexer na distância, ó, se eu deixar mais distante, menos distante. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer aqui. Ó. Se você deixar aqui ó, mais forte, ó, você vai vendo que ele vai ficando com outro jeitão. Você pode diminuir aqui, pode deixar mais intenso aqui. Ó. Tá vendo? Já está dando outra cara. E você pode mexer ainda na cor, se você quiser, né? Você pode deixar, por exemplo, essa cor aqui. Caso você queira fazer uma brincadeira, né, deixar com uns outros efeitos, ao invés do só o preto, né, deixar bem escuro, que é o basicão, você pode colocar outras cores. Mas aí recomendo que você estude também um pouco de design, porque aí vai te abrir um leque enorme de ideias, tá? Eu vou deixar o preto mesmo. Se você quiser voltar para o preto, basta clicar nele aqui, ó, voltou para o preto, vou dar OK. E vou dar OK aqui também, ó. E pronto, criamos alguma coisa aqui. Para a gente movimentar isso, ó, eu quero movimentar tudo, tá? Quer dizer, tudo não, eu quero movimentar o texto e o retângulo. Então, eu vou clicar na primeira camada, vou segurar o Ctrl e vou clicar na segunda camada que eu desejo, que é o retângulo. E vou arrastar para cá, para a gente fazer uma outra brincadeira aqui. Ah, e você também pode renomear as suas camadas. Ó, se você der 2 cliques aqui, ele está retângulo em inglês, né? Mas você pode colocar fundo do texto, por exemplo, ó, só para você saber do que se trata. Tá? E não acontece nada, só muda o nome da camada mesmo. Então, o que mais a gente pode fazer? Eu vou importar uma imagem para a gente trabalhar com ela aqui. Como? Temos várias opções, né? Vou abrir aqui o meu Explorer. Já estou com a imagem aqui, eu tenho a opção de fazer o seguinte, ó, se eu clicar com o botão direito nela, ele me dá algumas opções de abrir. Ó. Eu vou vir aqui, Abrir com, e clico aqui em Photoshop. Se eu faço isso, ele abriu aqui uma nova janela, né, que é um novo arquivo que eu supostamente iria trabalhar. Mas eu não vou trabalhar nesse novo arquivo, eu quero importar lá. Eu tenho a opção de arrastar essa camada aqui, ó, posso arrastar para cá. Aí eu solto ela aqui. Não vou fazer isso. Vou mostrar uma outra opção. Você abre aqui o Explorer, você pode simplesmente arrastar para cá. Ó. Ele vai arrastar dentro da dimensão que você já está trabalhando. E aí basta apertar Enter, caso você deseje, ou você pode expandir aqui a imagem. Se você segurar o Shift, aí você expande, ó, mantendo a dimensão. Se você não segurar o Shift, repare que ele perde aqui toda a dimensão. Tá? Então, a escolha é sua, como você quer aumentar a imagem. Eu vou aumentar ela total para cobrir aqui toda a nossa área de trabalho. Tá? Legal. Então, vou dar aqui de novo o nosso OK para confirmar a nossa mudança. E olha aí, importamos uma nova imagem aqui. E dessa forma, ó, você pode ver que ele importou como um objeto inteligente. Eu não sei como está o nome em português, mas é um objeto esperto aqui que você pode trabalhar nele sem modificá-lo, sem alterá-lo assim de forma destrutiva que você não consegue depois reverter. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero deixar isso um pouco desfocado para facilitar a leitura do nosso texto. Então, eu estou selecionando a camada que a gente deseja, vou ali em Filtro,
Aqui eu vou em Blur e vou em Gaussian Blur. E ó, ele me permite desfocar. Posso desfocar menos se eu achar que está muito, ó. Vou desfocar menos, ou posso desfocar mais, que aí fica até inviável, né? Eu tenho que escolher aí um nível que fique atraente, que eu consiga enxergar legal ali, dê para fazer alguma coisa. Então, beleza, vou deixar aqui só para dar um ar aí que tem alguma coisa ali atrás, mas não dá para entender muito bem. E vou dar OK. E olha que interessante, essa imagem ficou na frente do retângulo, eu não quero, então eu quero ela para trás do retângulo. Vou segurar e arrastar para baixo do retângulo, e aí agora nós temos aqui o nosso retângulo de volta aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem várias opções no filtro. Ó. Você pode trabalhar aqui outros tipos de desfoque, tá? Então, tem muita coisa para você explorar aqui. Sharpen, ó, se você clicar em Sharp, por exemplo, nessa imagem ele não faz nada, mas tem algumas imagens que ele faz. Você pode mexer no estilo, enfim, tem um monte de coisa, eu não vou ficar explorando uma a uma, porque senão a gente perde um tempão aqui. Vale a pena você explorar isso, tá? Outra coisa que podemos fazer aqui, eu vou importar uma nova imagem para você ver o que dá para a gente brincar aqui. Vou abrir de novo o meu Explorer e vou arrastar aqui a imagem de uma mulher. Então, olha aqui, trouxe essa imagem aqui para a gente fazer um trabalho nela. Da mesma forma, ele trouxe perguntando como eu quero, se quero desse tamanho. Eu vou deixar um pouco maior aqui para a gente trabalhar e facilitar a nossa vida. E vou confirmar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar na pele dela só para você ver o que você consegue fazer. Eu vou dar um zoom, que é outra ferramenta que a gente utiliza bastante aqui no Photoshop. Para dar o zoom, você pode utilizar esta ferramenta aqui, que é a ferramenta de zoom, mas eu prefiro utilizar o atalho de teclado. Ctrl+, ó, você consegue aumentar de um jeito que fique bem interessante para você trabalhar, bem mais fácil, só para você trabalhar em uma área específica, tá? E o que eu vou mostrar aqui para você? Ó, a gente vai vir nessa ferramenta aqui, que é a Clone Stamp, tá? Que você vai clonar uma parte da pele dela para melhorar uma outra parte. Digamos que ela tivesse uma espinha aqui, tá? Então, eu seleciono essa ferramenta. Como a camada está em forma de objeto inteligente, eu preciso mudar isso. Então, eu vou rasterizar a imagem. Ó. Clico com o botão direito nela, rasterizo a imagem, vou deixar ela em pixels e tudo mais. Agora, eu tenho a opção para diminuir ou aumentar, ó, tá vendo? Esse tamanho aqui que a gente deseja. Você pode tanto mexer aqui, ó, tá vendo que está em 70? Ó. Se você clicar aqui e diminuir, ele vai diminuir também, ó. Deixar menor. Vai para 34, ou você pode trabalhar com o teclado. Colchete para a direita aumenta, colchete para a esquerda diminui, tá? Então, depende muito do que você vai fazer. Se for um detalhe pequeno, mexa pouco, deixa pequenininho ali, ó, tá? Mas eu vou mostrar grande só para você ver o que vai acontecer aqui. Eu aperto o Alt, ó, aperto o Alt, onde eu desejo marcar, que eu desejo copiar aquela parte, apertei o Alt. Digamos que ela estivesse com uma espinha aqui. Ele vai copiar desta parte e vai jogar para cá. Ó. Se eu apertar aqui, ele jogou. Você não vai ver, mas eu vou apertar aqui só para você ver o que acontece. Ó. Tá vendo? Ele está jogando aqui. Se eu clicar e arrastar, ele está jogando a parte de cima. Eu posso mexer aqui no Flow, ó. Vou deixar bem forte para você ver o que está acontecendo. Tá? Vou apertar Ctrl Z algumas vezes e a gente vai copiar o olho dela. Vou até aumentar aqui. Vou apertar o Alt, seleciono o olho, eu quero selecionar esse olho e jogar ele aqui no meio da testa. Está vendo que ele já me mostra o que vai acontecer? Então, cliquei aqui porque ele está copiando exatamente o olho. Cliquei uma vez, só que se eu clicar e arrastar, ó, ele vai fazendo um monte de coisa aqui. Tá? Ele vai jogando o que ele vai pegando aqui. Vou dar Ctrl Z e vou deixar esse olho aí. Ó. Fica meio assustador, mas vamos deixar esse olho aí. Só para você ver o que dá para fazer. Então, isso é para você retocar a espinha, alguma coisa, tá? Então, tem muita coisa que você consegue fazer com essa ferramentazinha aí. Essa foi uma opção. E você ainda tem outra opção, por exemplo, eu estou nesta camada aqui, tá? Eu quero que ela mostre um pouco a camada lá de baixo, ó. Então, eu venho aqui na opacidade e mexo, ela está em 100%. Se eu clico e arrasto, ó, tá vendo que ela vai diminuindo, diminuindo e vai mostrando o fundo ali.
Então, você que escolhe as brincadeiras que você quer fazer aí no Photoshop, as manipulações, tá? Se você deixar em 0, ela simplesmente desaparece. Vou deixar em 100, mas eu vou removê-la. Só deixar oculta aqui, tá? Então, digamos que a gente queira isso aqui. Vou aumentar ainda mais, ó, vou deixar o Photoshop aqui bem maior, para ficar bem mais legal. Vou aumentar aqui, ó. Tá vendo que eu apertei a ferramenta T, só mexi aqui, ele não mexe no texto, porque eu só mexi aonde eu poderia trabalhar, na minha área de trabalho de texto. Vou selecionar tudo, está em 150, vou deixar em 200. Ficou bem maior. Aumento ali de novo, ó, vou abrir os caracteres, aumento aqui o espaçamento entre as linhas, vou deixar em 210. E vou centralizar. Aqui tem uma dica bem legal. Vou selecionar tudo, ó, eu deixo na camada que a gente está ali, na aula de Photoshop do texto. Vou apertar Ctrl A para selecionar tudo. Vou vir aqui, ó, está vendo que ele selecionou para mim e ele está na ferramenta de mover. Ele tem a opção aqui, ó, de centralizar. Vou alinhar horizontal e vou alinhar vertical. Então, eu deixei bem no meio. Só que não está aparecendo que está no meio porque aqui está grande, né? Então, eu deixo aqui, ó, bem ajeitadinho e faço de novo essa brincadeira. Aí ele melhora para mim. Venho aqui com o retângulo, ó, fundo texto. Vou dar Ctrl D para soltar essa seleção. Então, ó, se eu vier aqui em Select, aqui em cima, que é seleção, ó, desselecionar, ou seja, está selecionado, eu não quero mais que fique selecionado, eu tiro ela daqui. Vou vir aqui com o fundo. Vou clicar aqui na camada do fundo do texto, ó, vou vir com ela aqui e aí eu escolho o que eu quero fazer. No caso, eu também vou ampliar. Tá? Então, aqui fizemos uma brincadeira com esses textos, fizemos uma manipulação na imagem de trás, até na imagem da menina aqui, ó, a gente mexeu também, colocou um olho onde não tinha um olho, enfim. Olha que interessante quanta coisa a gente consegue fazer aqui no Photoshop. Você ainda consegue trabalhar as ferramentas aqui, ó, do Blur. Ó. Eu vou colocar a menina de novo, só para você ver o que a gente consegue fazer. O Blur é o desfoque, tá? Se você clicar aqui na ferramenta desfoque, ó, você escolhe ela aqui, seleciono a camada que eu desejo, é a camada da menina, vou aumentar aqui a nossa área de atuação. E, ó, se eu quiser desfocar apenas o olho, ó, eu vou clicando aqui, está vendo que está ficando desfocado? Somente este olho aqui. O resto da imagem, da camada, não está acontecendo nada. E cada vez que eu clico, eu desfoco ainda mais, ainda mais, ainda mais. Aqui, no caso, eu estou só segurando e arrastando, e ó, ele vai desfocando para mim. Tá? Se eu aperto Ctrl Z, uma vez, duas vezes, porque foram duas vezes que eu fiz. Tá? Então, você pode brincar com muita coisa aqui, tem muita ferramenta para você conhecer e tal. Eu não vou falar de todas elas, para o vídeo não ficar muito longo, mas tem muita coisa que dá para fazer. Esse é o basicão que você já consegue brincar e fazer várias coisas legais aí no Photoshop, tá bom? Nós temos ainda a ferramenta de seleção, que é esta daqui, ó. Para você selecionar alguma coisa, você precisa ir na camada que você deseja. Vou selecionar aqui, ó, por exemplo, essa daqui, Black Flat. Como essa camada está como um objeto inteligente, eu vou rasterizar só para a gente ver o que dá para fazer, tá? Vou vir aqui na seleção, seleciono o que eu desejo. Ó. Se eu quiser só essa parte, eu posso simplesmente apertar o Delete e olha aí, ele está mostrando o fundo ali para mim. Se eu retirar esse daqui, ó, parar de mostrar esse fundo, olha aqui. Então, ele deixa para mim vazado, tá? Aí, nesse caso, fica transparente mesmo. Se eu não quiser assim, vou dar Ctrl Z. O que eu posso fazer? Copiar, por exemplo. Quero copiar isso daqui. Ó. Vou copiar, Ctrl C e Ctrl V. Ele colou no mesmo lugar. Então, parece que não aconteceu nada. Mas se eu mudo para a ferramenta de mover e arrasto aqui, ó, tá vendo? Agora eu posso mover para outro lugar que eu desejo, somente essa opção aqui. Tá? Então, essa é uma ferramenta muito interessante também que a gente usa bastante, que é a ferramenta de seleção, que você pode selecionar de forma retangular, de forma elíptica aqui, ó, se você selecionar assim, se você segurar o Shift, fica um círculo perfeito. Só que se você não segurar o Shift, aí você tem que escolher como você deseja fazer essa seleção. Aí você pode pintar, por exemplo, só essa parte. Ó. Se eu clicar e criar uma nova camada, aí eu venho aqui, ó, e pinto ela. Ó.
está em uma cor, deixa eu ver, vou deixar esse azul. Eu pinto somente essa seleção. Então, eu criei uma nova camada e tem somente essa seleção aqui, tá? Posso tirar a seleção e arrastar aqui, ó, do jeito que eu quiser, tá? Então, são várias opções aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Salvar. Então, vem em Arquivo, Salvar como. Vou salvar com esse nome de aula de Photoshop mesmo, a gente já tem uma aqui, vou salvar em cima dela. PSD é o arquivo padrão do Photoshop, ele não comprime as imagens e te permite editar novamente quando você já abrir esse arquivo, tá? Mas você pode salvar em outros formatos, tem vários formatos aqui que você pode ver, ó. Poderia já salvar em JPEG, mas vou salvar em padrão do Photoshop. Vou salvar, ele pergunta se eu quero salvar em cima desse, vou salvar e OK. E agora a gente vai exportar, ó. Vem aqui, Arquivo, Exportar, Exportar como. Aqui ele mostra algumas opções, ó. O formato PNG, JPEG, GIF, SFG, que é o formato de vetor. Então, normalmente a gente utiliza PNG e JPEG. Aqui ele está na medida de 50%, eu vou deixar 100%, e ele vai ficar na medida que a gente deseja, que a gente criou já o original, tá? Do lado esquerdo, você vê aqui o tamanho que vai ficar. Arquivos muito grandes, eles ficam pesados para utilizar na web, tá? Aqui até que está num tamanho legal. Poderia reduzir um pouco mais ou não, mas enfim, assim até que está bom. E você pode mexer em outras coisas, mas não vou entrar em detalhes aqui, tá? Se você quiser um arquivo menor, basta clicar aqui, ó, em Arquivo Menor, 8-bit do PNG, e você vai ver que ele vai reduzir o tamanho aqui, está 768. Ó, foi para 293, mas isso também derruba a qualidade da imagem, tá? Então, depende muito do que você precisa fazer. E aí, você exporta. Vou salvar com o nome de aula de Photoshop 1. E vamos abrir a nossa imagem. Estou aqui na nossa pasta do Photoshop, aula de Photoshop 1. E olha aí, no tamanho original que a gente criou, bonitinho com todas as edições que a gente fez. Maravilha? Então, é isso. E lembrando que a gente tem outra aula de Photoshop aqui, onde a gente mostra como editar fotos de uma forma muito mais interessante, mais profissional, e a gente não mostrou nesta aula, tá? Então, complementa as aulas aí. Vamos deixar o link na descrição e também aqui nos cartões aqui em cima. E se você quer mais dicas de Photoshop, se você quer atuar em alguma área específica e gostaria de aprender mais nesta linha que você está querendo trabalhar, seja designer gráfico, mexer em fotos, enfim, deixa nos comentários abaixo as suas dúvidas, o que você está querendo, como que a gente pode te ajudar mais, tá bom? Porque assim a gente pode trazer conteúdos que sejam mais interessantes para a sua realidade. Então é isso, se você gostou do vídeo, curte para eu saber que está ajudando de verdade, se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo e compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!